Olá, eu sou Bárbara e bem-vindo ao programa Envelhecer na Paraíba. A iniciativa deriva do projeto Sabe Paraíba, realizado no município de Brejo dos Santos, no sertão da Paraíba, contando com a colaboração de 179 idosos de 80 anos ou mais. O foco principal é a comunicação dos resultados obtidos nos estudos, abordando variados aspectos, os quais envolvem as concepções acerca do casamento consanguíneo e o envelhecimento sob diversas perspectivas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre hipertensão e longevidade. Para isso, contamos com a presença da pesquisadora, enfermeira e mestre em saúde pública pela Universidade Estadual da Paraíba, Juliana Barbosa. Bem-vinda, Juliana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco dessa pesquisa com todos aqueles idosos que participaram e estavam presentes em todos os momentos da construção desse estudo e falar um pouco sobre hipertensão, sobre envelhecimento e sobre longevidade. Eu agradeço a oportunidade. Então, Juliana, o que seria a hipertensão e qual sua frequência em idosos? É mais comum? A hipertensão arterial ela é uma doença crônica não transmissível e ela é caracterizada por níveis frequentes e sustentados de uma pressão arterial igual ou acima de 140 por 90. E como a hipertensão é uma doença crônica, e sendo uma doença crônica, ela é mais frequente e está mais presente no processo de envelhecimento. De acordo com pesquisas realizadas pela Organização Mundial da Saúde, a hipertensão arterial ela chega a ser, em idosos acima de 65 anos, ela chega a ter uma prevalência de 60%. E em idosos longevos, que são aqueles idosos com 80 anos ou mais, a prevalência de hipertensão chega a ser acima de 70%. Então, isso só demonstra a grande frequência de hipertensão no grupo de idosos, pois, sendo uma doença crônica e progressiva, ela tem uma relação linear entre pressão e idade. Portanto, a pressão arterial ela tende a aumentar com o aumento da idade. E o que costuma estar relacionado com a presença de hipertensão em idosos? A presença de hipertensão em adultos ou idosos ela é marcado principalmente pela presença de fatores que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão, que chamamos de fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores modificáveis são aqueles fatores que, de acordo com mudança no estilo de vida e deixando de realizar certas práticas, esses fatores podem ser modificados. E os fatores não modificáveis são aqueles que não têm como ser modificáveis, como exemplo a etnia, a raça, cor, a idade, que são fatores que é inerente, não tem como se modificar. No estudo realizado em Brejo dos Santos, nós analisamos como fatores associados à hipertensão 3 grupos de variáveis: as condições socioeconômicas e demográficas, os hábitos de vida e as condições de saúde. E por que isso influencia na ocorrência de hipertensão? Com relação ao estudo realizado em Brejo dos Santos com os idosos longevos, esses idosos foram selecionados a partir da idade, aqueles idosos com 80 anos ou mais. E com relação a esses grupos de variáveis que eu relatei, nós fizemos uma análise para saber se essas variáveis, se esses fatores estavam associados à hipertensão arterial em idosos longevos. E das 33 variáveis que nós analisamos, os 33 fatores que nós analisamos, estatisticamente, os fatores que deram associados ao desenvolvimento de hipertensão em Brejo dos Santos foram a raça cor não branca, que se caracterizou como um fator de risco, a etnia não branca, um fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão, e também os níveis elevados de triglicérides, que também apresentou-se como um fator de risco e um fator que influencia ao desenvolvimento de hipertensão nesses idosos. E as outras variáveis, como a variável sexo, a variável idade, o desenvolvimento de outras doenças crônicas como diabetes,
como doenças cerebrovasculares, a prática de atividade física e outras variáveis, elas não se mantiveram associadas à hipertensão na nossa pesquisa. E na nossa pesquisa o que nos mostrou que era associado o que influenciava na hipertensão, nesses idosos desenvolverem hipertensão em Brejo dos Santos, foram essas duas variáveis. A raça cor não branca, comparada aos idosos não brancos, tem um risco maior de desenvolver. E aqueles idosos que apresentaram níveis elevados de triglicéridos também apresentaram um fator de risco maior de desenvolver hipertensão, comparados àqueles idosos que tinham os níveis de triglicéridos dentro da normalidade. Que interessante! Considerando que você falou até agora sobre a hipertensão, o que se pode fazer para evitar ser hipertenso e até mesmo tratar da doença? Bem, de uma maneira geral, considerando a Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde, como a hipertensão é uma doença crônica, o que seriam fatores que pudessem modificar com relação às doenças crônicas, dentre elas a hipertensão arterial, seriam 4 modificações. Modificar a alimentação, manter hábitos alimentares mais saudáveis, praticar atividade física e a cessação do tabagismo e da ingestão de álcool. Mas, contudo, e contribuindo com a Política Nacional de Promoção da Saúde, nós também podemos trazer como uma maneira da gente pensar um pouco mais sobre a hipertensão arterial e trazendo que os resultados dessa nossa pesquisa em Brejo dos Santos apresentaram, nós também podemos inferir que a raça cor não tem como modificar, é inerente, é genético e está no DNA de cada um. Não tem como a gente manter uma prática diferente com relação a isso. Mas com relação aos níveis séricos de triglicérides, há uma possibilidade de modificar. Por quê? Porque os níveis elevados de triglicérides, eles começam a se apresentar a partir de uma alimentação não balanceada. Uma alimentação muito rica em carboidratos e muito rica na ingestão de gordura ocasiona um processo chamado de aterosclerose, que é o enrijecimento dos vasos sanguíneos, e esse enrijecimento é que causa a hipertensão arterial. Então, vislumbrando um pouco do que a nossa pesquisa apresentou, o que a gente pode inferir? Que a mudança mesmo na alimentação e no estilo de vida dos idosos poderia tratar ou prevenir um pouco mais o desenvolvimento da hipertensão arterial. Agora, para finalizar, como o governo e os órgãos de saúde podem agir com o auxílio dessas informações? Essas informações são de extrema importância para o desenvolvimento de políticas públicas. Por quê? Porque no momento que você levanta as informações, você levanta aqueles fatores de risco que realmente influenciam no processo de desenvolvimento da hipertensão, levantando essas informações é que podemos ter um arcabouço, uma base para assim criar e implementar políticas públicas que realmente impactem na qualidade de vida e no processo de saúde e doença da população. É a partir do levantamento de dados, do levantamento de informações, que nós somos capazes de informar ao poder público aonde deve agir e como deve agir. Então, os resultados são muito importantes para poder implementar ações e saber aonde essas ações devem ser realizadas. Muito obrigada, Juliana, por dividir com a gente informações esclarecedoras acerca de questões envolvendo a hipertensão. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição para o momento que precisar. Não percam o próximo programa O Envelhecer na Paraíba com o tema Capacidade Funcional e Longevidade. Esperamos por vocês!